E olha, já que a gente está falando desse caso Marielle, a Ju resgatou a questão da facada do Bolsonaro, tem tudo a ver com esse momento de polarização política que a gente está vivendo. E tem um livro que foi lançado recentemente aqui do professor Luiz Gaziri, ele que é professor e pesquisador, está no 4º livro dele, um livro intitulado A Arte de Enganar a Si Mesmo. Está aqui, ó, o livro que eu estou mostrando para vocês, publicado pela editora Alta Books. Esse livro aqui, ele mergulha nas complexidades do comportamento humano e busca investigar a raiz da formação de crenças e principalmente da idolatria política que a gente vê hoje. Professor, muito obrigado, viu, pela disponibilidade em estar aqui com a gente. E eu quero entender o seguinte, a gente vê luz no fim do túnel numa radicalização política ou não? Bom dia a todos e todas, em primeiro lugar, um prazer estar aqui junto contigo, Paulo. Admiro muito o seu trabalho, como a gente já conversou. Obrigado, professor. Existe uma luz, obviamente, desde que as pessoas tenham conhecimento, né, de quais são os perigos da polarização política, quão facilmente a gente entra em mentalidades de eu, nós contra eles, por exemplo, e com qual facilidade a gente se torna radical político, né? Desde que a gente se volte para as evidências científicas e passe a estudar mais quais são os perigos da polarização política e por que a gente cancelar pessoas com opiniões contrárias é uma péssima ideia, péssimo para a democracia, né? Péssimo para os políticos. A partir desse momento que a gente começa a tomar decisões que são melhores aí para a nossa democracia, para o nosso país. Tem um trecho interessante aqui do seu livro que você diz assim, só vou pegar um trechinho para a gente colocar em discussão aqui. Ele diz o seguinte, atualmente as pessoas idolatram políticos corruptos, cancelam quem possui opiniões contrárias, atacam a mídia, compartilham notícias duvidosas, criam teorias conspiratórias e descartam evidências científicas que podem salvar suas vidas com um único objetivo: manter uma imagem positiva de si mesmas. Explica um pouco isso pra gente. Existe uma das principais motivações para o ser humano é manter uma imagem positiva de si mesmo. Então, toda vez que eu tenho uma crença política, por exemplo, e eu recebo uma informação de que minha crença política está equivocada, né? Eu votei num político e depois eu descobri que ele está envolvido em um escândalo de corrupção, por exemplo, eu entro num estado que os cientistas chamam de dissonância cognitiva. Eu tenho uma crença e essa crença foi colocada em xeque. A partir desse momento eu tenho duas decisões, né? Uma é deixar de apoiar aquele político, a segunda, né, é eu mudar a opinião, mudar a veracidade dos fatos. Então, ao invés de falar, puxa, a forma mais racional da gente resolver seria, puxa, eu nunca mais voto nessa pessoa, essa pessoa é corrupta, essa pessoa não me representa. Mas o ser humano não vai por essa direção, infelizmente. O ser humano, como ele quer manter uma imagem positiva de si mesmo, de que ele não votou em alguém desonesto, de que ele é esperto, bom decisor e racional, ele vai mudar a veracidade dos fatos. Então ele vai falar, puxa, isso daí é um golpe da mídia, tentando derrubar meu candidato, nada foi provado contra ele. E aí a gente entra, né, num momento onde a gente vê isso dos dois lados, né? E aí, será que o nosso país está sendo beneficiado por causa da dissonância cognitiva? Então a gente faz de tudo para proteger uma imagem positiva de nós mesmos. Você diz que o ser humano prefere não ver para crer. É interessante isso. O ser humano prefere não ver para crer, não pensar para crer, não ouvir para crer. Existem inúmeras evidências científicas sobre isso. Só que quando a gente não tem humildade para mudar de opinião, a gente não aprende. A gente vive numa sociedade que premia aquelas pessoas que mantêm sua opinião firme, né, que são consistentes. Sim. E muitas vezes mudar de opinião as pessoas veem como um sinal de fraqueza, mas não é. Né? Mudar de opinião não é um sinal de fraqueza, não. É um sinal de humildade, que você está disposto a aprender e admitir os seus erros. Pediu, Maninho. Muito bom o ponto. E eu acho que tem um aspecto interessante, porque a vida humana tem diversas dimensões. Mas para alguém estar apegado à sua posição em relação a um político, a um voto... Maninho, só receber quem nos acompanha pelo rádio para todo mundo poder ouvir a sua pergunta. São 10h59. Nesse momento, você que sintonizou aqui na programação da Jovem Pan, está começando o papo, está só no início aqui com o professor Luiz Gaziri, ele que é professor de Ciências Comportamentais, está lançando esse livro aqui, A Arte de Enganar a Si Mesmo, em que ele discorre toda uma questão científica por trás da polarização política que a gente viu e está vendo acontecer no Brasil até hoje. Fala, Maninho. Eu estava dizendo
que a vida humana tem diversas dimensões. E nessa necessidade de nós termos uma imagem positiva de si mesmo, que eu acho que é uma imagem, é uma necessidade humana, né, de todos nós, nós poderíamos exercer essa necessidade nas diversas dimensões. O que faz alguém ter que ficar pensando durante 4 anos em um único voto que deu lá na urna, ou seja, não é uma questão de que parece que para a pessoa estar tão apegada a um voto, não está faltando ela cuidar de outras dimensões da própria vida e da própria imagem? Está faltando, mas existe uma facilidade, né, muito grande da gente se apegar aos nossos grupos, né? Então, tem um cientista chamado Henry Tajfel que descobriu algo chamado que existe a identidade social, teoria da identidade social. A gente, como indivíduo, né, a gente vê se a gente está bem ou mal dependendo do grupo que a gente faz parte. Então, o ser humano adora fazer parte de grupos, porque eu, como indivíduo, posso estar mal, mas se o meu grupo está bem, significa que eu estou bem. Né, o Robert Cialdini, da Arizona State University, demonstra nos estudos dele, por exemplo, que logo depois, no final de semana que o meu time ganhou, a maioria das pessoas que torcem para o time usam a camisa. A gente vê isso no Brasil com muita frequência. Se o meu time está bem, eu também estou bem. Eu posso estar péssimo individualmente. Então, existe esse apelo para a gente se juntar a grupos, né, para a gente ter uma imagem positiva de quem a gente é, para a gente continuar com a autoestima elevada. O Ju, quero te pôr na conversa. A gente não está com a Ju. Só queria dizer que eu acho muito mais saudável quando a pessoa se apega a um time do que a um político. Claro. Se for ao São Paulo, então... Não, mas é um fenômeno interessante, né? Você colocou aqui aquele sentimento de pertencimento, não é? As pessoas, às vezes, se apegam a um político, não porque gostam do político em si, mas sim porque tem um pertencimento de fazer parte daquele grupo que aquele político simbolicamente... É identificado, né? E aí todo o juízo de valor que você pode fazer em relação ao político, você deixa de fazer, porque é muito mais importante você estar bem com a tua claque, estar bem com o teu grupo político, do que demonstrar a fraqueza daquele político. Aí minha pergunta vai no seguinte sentido, quando que as pessoas podem desmontar essa situação e identificar que é muito mais importante ter senso crítico do que ter simplesmente o pertencimento por si só? É uma tarefa complicada para todos nós, né? Então, porque uma vez que eu tomo uma decisão, né, eu vou apoiar tal candidato, ou uma vez que eu faço um comentário positivo nas redes sociais de um candidato, eu dei um passo, né? E esse primeiro passo pode me levar para uma jornada que não tem mais volta, né? Então, se a pessoa não tem consciência, não estuda, não sabe quais são suas limitações, como que a gente entra facilmente nessa mentalidade de defender político corrupto, é complicado ela sozinha sair. Então, por isso que a educação é importante, por isso que é importante discutir polarização política, né? Eu sou professor de diversas universidades e eu tenho dificuldades em convencer as pessoas na universidade de lançar uma disciplina sobre polarização política. Ninguém quer discutir polarização política. Dentro de empresa, onde existem equipes polarizadas, não existe, é um tabu se falar sobre polarização política dentro de uma empresa, mas a empresa vai lucrar menos. Você não acha que diminuiu a polarização política de 2022 para cá? Desculpa interromper, a minha pergunta ia ser nessa linha, se você acha que isso tem um fator mais histórico ou se isso se acirrou nos últimos anos. Como que dá para fazer um comparativo aí de linha do tempo, talvez? No Brasil, polarização é um fenômeno recente, né? A gente começou a ter isso, né, depois, né, das condenações lá do Lula, etc., que surgiu o Bolsonaro como essa parte oposta, né, ao PT. É uma coisa recente para a gente. A gente achava que a gente votava na direita antigamente quando a gente votava no PSDB, né, no PDT, né, a gente achava que era direita. Mesmo que era o PSDB, ainda teve uma eleição muito polarizada, né? Sem dúvida. Então a gente não sabe lidar muito bem com a situação da polarização aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, como a polarização sempre aconteceu, né, republicanos e democratas, é um fenômeno muito antigo, então os cientistas vêm estudando há muito e muito tempo. Então a tendência da polarização, na verdade, é sempre piorar, e perto de época da eleição ela piora, né? Então as pessoas começam a se tornar cada vez mais radicais com o passar do tempo. Mas é que as pessoas, eu acho que elas têm uma interpretação de polarização. A palavra polarização, ela foi completamente distorcida, né? Porque no final das contas, numa eleição de segundo turno, se a eleição não for polarizada, não
não sei como ela vai ser, porque ela vai ter 2 candidatos lá e vai haver. O que eu acho que houve no Brasil foi um processo de radicalização de discurso. Mas a polarização ela sempre existiu no momento em que você tem uma eleição de 2 turnos. Agora, eu fico muito na dúvida, porque uma polarização é feita de 2. O Bolsonaro hoje está inelegível. Como é que faz uma polarização sem o Bolsonaro? Tendo, por exemplo, o Lula, que é um dos atores. Mas e do outro lado? Por exemplo, com toda a sinceridade do mundo, eu não vejo uma polarização do Zema com o Lula. O Zema é mó tranquilo, meu. Pão de queijo, café com leite, aquela coisa, né, o senhor? Eu não consigo ver uma alimentação desse discurso mais forte, entendeu, Luiz? Aqui a polarização, ela pode estar com os políticos, mas está principalmente na questão da população, né? Uma vez que, de repente, o Zema se candidate à presidência e vai contra alguém do PT, que, né, a gente não imagina quem seja, vai existir polarização do mesmo jeito. O fenômeno da polarização acontece, né, explicando para as pessoas o que é polarização. Tem um estudo da Universidade do Colorado, por exemplo, que fez o seguinte: pegou pessoas de maioria democrata ou maioria republicana, fez essas pessoas conversarem, né, entre elas, e depois separou essas pessoas e colocou elas só em grupos de pessoas que pensam iguais a elas, né? Legal. Depois da discussão, os cientistas analisaram o seguinte: olha, a partir da discussão que você teve, como é que estão suas ideias a partir de agora? E o que acontece é que as pessoas, depois que elas se juntam com pessoas que pensam iguais a ela, elas são expostas a ideias novas, né? Elas não conseguem pensar sozinhas, todas as razões pelas quais eu apoio um candidato ou outro, e a partir do momento que eu discuto com pessoas que têm ideias diferentes, eu me movo mais para o polo. Essa é a polarização. As minhas ideias começam a se tornar ainda mais radicais. Sim. Então, né, tanto para um lado quanto para o outro, quando a gente cancela os outros, é exatamente isso que acontece. Sim. Ô Luiz, eu queria que, não sei se você trata disso no livro, mas que você comentasse essa característica da nossa polarização recente, que é a personificação da polarização, essa necessidade de ter uma pessoa, alguém para, por exemplo, os bolsonaristas, os lulistas, por exemplo, diferentemente, por exemplo, do que acontece historicamente nos Estados Unidos, em que lá há uma polarização, inclusive de partidos, né? Tem os democratas, tem os republicanos. Qual a sua análise sobre essa característica de ter que ter alguém para personificar uma ideia, uma ideologia, um ideal político? Isso acontece pelo poder de discurso que nós temos aqui, né, das duas partes aqui no Brasil, né? Nós temos figuras que são boas de discurso, que falam muitas vezes aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Os seus fãs, né? E a gente precisa de um líder, né? Se a gente for ver em qualquer culto, o culto não acontece por causa da religião ou da crença das pessoas em si, porque tem um líder muito forte ali, como é o caso do Jim Jones, por exemplo, como é o caso do Marshall Applewhite, que é do Heaven's Gate. Então a gente vê no papel do líder, a gente quer ouvir de uma outra pessoa, né? E talvez até ter essa imagem de que essa pessoa é superior, é sagrada, é alguém que veio para consertar os problemas, né, do país. Então esse líder é necessário para a coesão dos grupos. Mas é uma característica de países menos desenvolvidos também, não é? Por incrível que pareça, a polarização independe da cultura do país, do nível de educação. A gente vê... É intrínseco do ser humano isso aí, né? Natural. Professor, a gente vai... Ju, deixa eu te trazer para a conversa. Eu tentei te chamar, mas a conexão tinha caído. Troquei de computador, Paulinho. Eu achei super interessante o livro, professor. Gostaria muito, inclusive, de lê-lo. E eu observo o fenômeno da polarização no Brasil, eu não vejo de uma forma tão negativa assim, na medida em que ele foi acompanhado de uma maior participação do brasileiro na política também. Se a gente parar para pensar, há 20 anos atrás, o brasileiro pouco discutia política, não sabia quais eram os ministros do Supremo, por exemplo, e eram muito passivos no período eleitoral. Hoje não, o brasileiro ele se apropriou da discussão política e, claro, devido às limitações, né, de uma educação bastante deficitária, sobretudo no ensino médio, né, que não dá ali a base de entender um pouco de direito constitucional, administrativo, enfim, e não entender quase nada, né, de base de economia também, o brasileiro ele é muito fácil de ser enganado, né? Mas eu queria saber se o senhor, eu acho que o senhor acabou de falar aqui
vê que esse fenômeno vai continuar acontecendo, mas se o senhor acha que nesse processo de continuidade de polarização, se o senhor não acha que vai acontecer um amadurecimento do brasileiro que passou a discutir política, mas que também vai começar a enxergar que certas estratégias como do endeusamento de políticos e de cancelamento de figuras opostas ao que se defende é negativo. O senhor acha que tem uma chance, ou de repente já observa sinais de amadurecimento do eleitor brasileiro nesse sentido? Infelizmente, o que a gente vai perceber e o que os estudos científicos demonstram é que mesmo quando a gente tem exposição a ideias que são contrárias às nossas crenças, a nossa tendência é ter um aumento do nosso radicalismo, a gente se convencer ainda mais que a nossa posição está certa. E aí existe um fenômeno chamado de viés da confirmação, né? O ser humano tem a necessidade de estar certo. Então, uma vez que eu tenho uma crença, essa crença desafiada, o que eu vou fazer, naturalmente, é consumir as informações, né, das mídias ou das mídias sociais, seja do que for, que confirmam que eu estou certo. Eu não vou mais me expor a qualquer tipo de canal, qualquer outro político, outra visão que vai mostrar que eu estou errado. Então, esse é um perigo da polarização. Se a população não entender como é que a gente se torna radical, quais são as limitações cognitivas que a gente tem, e principalmente se os políticos não entenderem quais são essas limitações e quais são os perigos de eu agora não converso mais com essa pessoa porque ela é do partido oposto, a gente vai se dar mal. Tem uma evidência científica linda que foi coletada por cientistas da Stanford que fez o seguinte: pegou pessoas de sororidades, né, ou de fraternidades de universidades e colocou essas pessoas para discutir um problema. Era um mistério que elas tinham que resolver, um problema de lógica. Quando as pessoas estavam só com outros membros da sua sororidade, né, essas pessoas chegavam em 29% na solução do caso. Quando os cientistas resolveram colocar uma pessoa de fora, de uma outra sororidade ou de uma outra fraternidade, uma pessoa só, com opinião diferente, os grupos chegaram em 60% das oportunidades na resolução do problema. Então, quando a gente se isola das pessoas que pensam diferente da gente, quando os políticos fazem isso, e eles vêm fazendo, bolha, infelizmente, né? Isso é bolha. Uma bolha, né? A ideia não é mais julgada por quão boa ela é, e sim de que lado essa ideia veio. Tem uma evidência do Lee Ross, cientista da Stanford, que é maravilhosa nesse sentido. A gente não julga mais a ideia, essa ideia é boa, não, essa ideia é de direita, não, essa ideia é de esquerda. Então, tudo que vem do outro lado não é bom. Isso é muito ruim para a nossa democracia, né? Para a solução dos problemas. Não, pedi. Assim, eu vejo duas polarizações existentes, né? A polarização individual do político, que a gente está vendo no Brasil, bolsonarismo e lulista, e vejo também aquela polarização de ideias, que esteve no Brasil na época do Vargas, que era o varguismo, contra o antivarguismo representado pelo Carlos Lacerda em 50, não é? Naquela época, a polarização era por ideia. Hoje em dia, a polarização é por pessoas, não é? Lá atrás, eu via que a polarização era saudável. Você tinha um projeto de país e as pessoas ficavam em volta desse projeto, né, sendo contra ou sendo a favor, independente se gostava do Vargas ou do Lacerda. Hoje em dia mudou. Hoje em dia, infelizmente, a gente não discute projeto, a gente discute pessoas e a gente vive passando pano. Um grupo passando pano para o político, outro grupo passando pano por outro. E aí, para terminar e fazer minha pergunta, eu sinto que no Brasil tem uma tal de falsa polarização. Quando você pega o resultado das urnas, um pouco mais de 1/3 votou no Lula, um pouco menos de 1/3 votou no Bolsonaro, e 2/3 não querem nem Lula nem Bolsonaro. Então, você não acha que para fugir dessa polarização personalística, não bastaria a gente dar voz para essas pessoas que não querem ficar amarradas à polarização? E como é que a gente faz para isso acontecer? Importantíssimo, sem dúvida, né? Agora, o problema acontece que, como a polarização, era até um papo aqui que a gente estava tendo, ela, muitas vezes, alguns candidatos tentam enfraquecer, né, instituições públicas e etc. A polarização faz com que esse público mais indeciso, né, o público que não quer nenhum lado nem o outro, se afaste da política, né, creia mais em teoria da conspiração. Então, e tem que ter um outro candidato que, de repente, traga, né, essa terceira via, né, que traga, de repente, essa realidade, né, e que as pessoas
talvez tentem mudar de opinião. É bem difícil as pessoas mudarem de opinião, como existem muitas limitações, mas talvez tendo um candidato, né, que tente unir verdadeiramente as pessoas, a gente consiga convencer esse público que é tão importante e que muitas vezes decide as eleições. Muito bem, gente, olha, nós batemos um papo aqui com o autor deste livro, A Arte de Enganar a Si Mesmo, o professor Luiz Gaziri, que gentilmente aceitou nosso convite para bater um papo, para a gente entender um pouco mais a polarização política e os efeitos dela no nosso dia a dia. Obrigado, professor. Como é que faz para te seguir lá nas redes sociais? Esse livro está à venda nas melhores livrarias do Brasil, certo? Certíssimo. Juju já está interessada, tem que mandar uma permuta para ela. Beleza. A gente vai enviar um livro para a Juju para ela ficar feliz e depois ela poder comentar o que ela achou do livro. Para me achar nas redes sociais, @Luiz Gaziri, Luiz com Z, Gaziri, G-A-Z-I-R-I, tá aí na sua tela. Então vou agradecer se você puder estar junto comigo lá. Obrigado, professor. Um abração. Gente,